E vem conferir a crítica do filme O Rei Leão 2, O Reino de Simba. E chegava nos cinemas em 1998 o filme O Rei Leão 2, O Reino de Simba, que para quem não sabe é uma continuação óbvia do filme clássico da Disney, O Rei Leão, lançado em 1994, e ele veio naquela leva de filmes da Disney que eram continuações feitas direto para VHS, direto para o home video, porque para quem não lembra, na época, o home video ele dava tanto dinheiro, o home video ele era tão lucrativo que era praticamente um mercado à parte. Filmes eram feitos e se pagavam simplesmente indo para o home video. E a Disney, sabendo que tinha seus clássicos, ela começou a lançar vários filmes direto para home video, usando os seus clássicos como continuação. E para mim, O Rei Leão 2, O Reino de Simba, ele é a melhor continuação em home video que a Disney já fez. Porque eu acho que eles acertam em todos os lados que um filme desse tem que acertar. Ele acerta tanto o lado de ser um filme que funciona individualmente, como um filme que funciona como expansão de universo para o Rei Leão. Porque você consegue entender o Rei Leão 2, O Reino de Simba, sem assistir o primeiro. Mas se você assistir o primeiro, obviamente esse universo vai crescer muito mais. A forma como você descobre como ficou o reinado do Simba, a forma como você descobre mais até sobre alguns outros animais dentro das terras do reino, a forma como você expande pelos leões exilados para outros inimigos, faz com que o universo é muito expandido. Tanto que você sente que tem uma grande passagem de tempo do primeiro para o segundo filme. Você sente que outras coisas poderiam facilmente ser contadas ali. Então essa parte da expansão de universo eu gosto bastante. Eu acho que funciona muito bem e é trabalhado muito bem dentro do filme. Mas como filme individual, foi o que eu falei, ele funciona muito bem sozinho. E o primeiro problema, e que é também um pouco de problema nesse filme, ficaria para a animação. Porque quando você assiste os filmes que foram para home video da Disney, você vê que a animação ficou muito abaixo em todos eles. Porque já que o filme é feito para TV, eles acabam colocando muito menos orçamento no filme. E com menos orçamento, tem menos trabalho, tem menos condições de trabalho para os animadores em relação do que eles podem fazer, tanto em relação a tempo e dinheiro. E tem mais outro fator, a Disney não colocava os seus principais animadores para animar seu filme, eles colocavam na verdade seus animadores número C, D, essa classe seria aqueles animadores que nunca iam fazer um filme para cinema da Disney, eles faziam séries de TV, e isso acaba ficando visível aqui. O ponto mais fraco de O Rei Leão, O Reino de Simba, acaba ficando pela parte um pouco final do filme, e também principalmente pela essa parte envolvendo a animação. A animação não é completamente ruim, mas obviamente falta aquele capricho a mais. Em alguns momentos do filme, você vê que ele poderia ter um algo a mais. Eu até acho que ele consegue, com pouco orçamento, brincar bem com o cenário. Eu acho que ele consegue trazer uma animação decente, considerando que é para TV, mas poderia ser mais. Tem alguns momentos que a animação até vai muito bem, principalmente em momentos musicais, como com músicas como o Pende, como a música Um de Nós, como a música Somos Um, e a música de romance entre o Kovu e a Kiara, são músicas que na parte técnica você vê que tem uma qualidade a mais, mas tem alguns pontos que você sente um pouco de falta, você vê que falta um pouco de capricho. E eu também não gosto muito da forma de como a animação em questão de cores brinca com os leões bons contra os leões maus, porque realmente, quando você vê a equipe da Zira, que são os leões exilados, você vê que eles têm um visual muito específico, porque você tem a Vitani, você também tem o Nuka, que são específicos, porque eles são personagens que vão ter camadas, mas os Minions daquele lugar, você vê que eles são mais cinzas, acinzentados das cores. Enquanto da Terra do Reino, você vê que são mais amarelados. Tem uma diferença de cor que eu acho que fica bizarra e também não funciona muito bem, porque às vezes muda a cor do leão. Realmente, esse é um problema. A animação não é tão boa como poderia ser. Não é ruim comparado com os outros, já vi animação muito pior, mas é inegável que falta aquele algo a mais para você esperar ser da Disney. Mas, tirando isso, a animação ela é de mediana para boa, vamos dizer assim, considerando de modos gerais. Outra coisa que eu tinha muito medo nesse filme seria envolvendo a história, porque a mesma forma que os animadores aqui que a Disney colocavam para animar o filme eram animadores não tão conhecidos, a parte do roteiro também acontecia isso. Não eram grandes roteiristas. E aqui, por incrível que pareça, quem escreveu o roteiro desse filme gosta do Rei Leão, pensa nesse universo e conseguiu desenvolver melhor que em outras continuações da Disney. Porque aqui, tudo que envolve os personagens e a narrativa funciona muito bem para mim.
Começando pela forma como o roteiro não cai naquela velha muleta que muitos caem de ficar só focando no passado. Porque era muito fácil. Você tem um personagem muito clássico da Disney, que é o Simba, e você tem o Timão e o Pumba. Se você faz um filme em volta disso, e deixar os personagens novos como secundário, o filme já iria criar um carisma. Mas não, o roteiro foi mais ousado e falou, vamos continuar a história. O filme pode chamar o Reino de Simba, mas o foco é a Kiara. Eu acho que esse é um ponto muito importante para esse filme ser muito bom e funcionar muito bem para mim. A Kiara é uma personagem muito boa, muito carismática e muito envolvente. E além disso, ela ainda tem um suporte em relação ao que a personagem pode crescer, que é o Kovu. O Kovu é o contraponto dela, mas o Kovu também é um anti-herói até certo ponto, que ele, além de trazer uma excelente discussão em relação aos exilados pro filme, ele é bem feito, bem trabalhado, bem desenvolvido, visualmente eu gosto dele, e ele e a Kiara têm uma excelente química. São dois personagens que trabalham para ser os protagonistas do filme, os dois funcionam muito bem individualmente e juntos eles também funcionam bem, carregando o filme nas costas em certo ponto, porque você vê que a narrativa poderia ficar chata se o casal não funcionasse, e aqui eles funcionam. E ainda apelam para grandes momentos do Timão e Pumba junto. E eles conseguem fazer com que crie um dinamismo maior entre eles. Então, a Kiara e o Kovu serem os protagonistas, a Kiara e o Kovu realmente funcionarem bem aqui, faz com que o filme funcione muito bem. Em relação ao romance deles, em relação ao desenvolvimento deles, e em relação a um ponto muito importante de Rei Leão 2, que é a discussão. Que é a discussão de o que a gente não deveria sofrer pelos erros do nosso passado. E nesse ponto eu acho isso interessante. Como o filme não sai de uma zona de conforto e discute até um pouco do reinado do Simba, mesmo que muito de leve, em relação se ele está certo ou se ele está errado, se ele está sendo exagerado ou não. O quanto que realmente ele está certo ali. Não fazem bem contra o mal simplesmente. Você vê que todos têm uma motivação relevante. E aí a gente entra em outro ponto muito positivo do filme, que é a Zira. A Zira é uma excelente vilã. Das continuações da Disney, talvez ela seja uma das melhores, se não a melhor. Das continuações, eu digo. Porque ela tem uma personalidade própria, ela tem um carisma próprio, ela realmente faz com que você tenha medo dela e ao mesmo tempo mostre a sua motivação e você entenda o que ela quer dizer. A Zira é uma excelente personagem, cativante e envolvente como vilã. Você consegue entender o ponto dela, mesmo não concordando com ela. E além de tudo isso que eu falei dos personagens serem muito interessantes, acrescentarem muito na história, os novos também funcionam muito bem, porque vale destaque, de novo, pra Vitani e pro Nuka, que poderiam ter mais espaço, mas funcionam bem. E o alívio cômico também funciona bem com o Timão e Pumba. Até o Rafiki entra um pouco como alívio cômico em alguns pontos, para funcionar algo mais leve pro filme, que também funciona. Então esse é um ponto bom. O filme funciona individualmente, funciona com os personagens novos, tem uma boa discussão em relação ao passado e como mudar o passado, e isso também entra diretamente com a história do Simba, e ainda tem um ponto interessante, a história funciona bem, a história é boa, ela é bem contada, que realmente é bem escrita. E para fechar, a trilha sonora. A trilha sonora que mantém aqui, mantém a qualidade, repetindo algumas batidas do primeiro filme, mas trazendo batidas novas na trilha sonora incidental, que é a trilha sonora instrumental. Mas quando você passa disso e você chega nas músicas do filme, todas são marcantes, não são músicas esquecíveis, são músicas boas, a música do Exílio, a música da Zira, a música do Kovu com a Kiara, a música do Rafiki, todas as músicas que tem nesse filme funcionam bem e são bem colocados. E por tudo isso, eu considero o Rei Leão 2 a melhor continuação da Disney. Concluindo, o Rei Leão 2 é um filme que funciona perfeitamente pra mim. Eu não gosto muito da parte final, acho que a luta final não tem tanto envolvimento como poderia ser, não é tão boa como poderia ser por causa da animação, e também algumas escolhas da animação não funcionam. Então no fim é um filme que funciona muito bem, mas o final tira um pouco de nota dele, mas eu gosto muito desse filme. E por isso que eu fecho o filme O Rei Leão 2, O Reino de Simba, com uma nota 8,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme O Rei Leão 2, O Reino de Simba? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.